Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, hoje um vídeo aí bastante introdutório, principalmente para o pessoal que está começando aí a mexer, a conhecer a parte de eletrônica e a parte de circuitos elétricos. A gente vai estudar hoje a carga de um capacitor, tá? Num outro vídeo a gente vai estar falando um pouquinho de descarga de capacitor, tá? Então eu quero dividir esse assunto basicamente em dois vídeos. Tá bom? A gente vai passar aqui primeiro para vocês uma parte introdutória, tá? Bem rapidinho. Num outro vídeo eu vou estar deduzindo a equação de carga e descarga de um capacitor, tá? Só que aí, como a dedução dessa equação ela é uma dedução já mais que envolve bastante matemática, isso envolve basicamente um vídeo inteiro. Tá? Então, nesse vídeo é um vídeo mais prático e depois, mais para frente, eu abordo a parte aí da teoria, né, da dedução da equação de carga e descarga. Tá bom? Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Já peço para você dar um like aí nesse vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, clique no botãozinho inscrever, né? E também não deixe de habilitar o sino, pessoal, porque aí você pode estar recebendo os nossos vídeos aí de primeira mão. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, como vocês já podem estar observando aqui, deixa eu aproximar aqui um pouquinho a câmera. Nós temos aqui um circuito de carga de capacitor, tá? A carga de um capacitor, basicamente, ele é feito de qual forma? Você aplica uma tensão em cima de um capacitor, né, limitada por um resistor, tá? Então o resistor, ele vai então limitar a corrente que vai ser aplicado em cima desse capacitor. Esse capacitor ele vai demorar então um certo tempo até que ele atinja a tensão da fonte de alimentação, tá? Então a gente tem aqui um gráfico, né, do lado direito aí da nossa tela. Você tem um gráfico muito característico de carga de capacitor, tá? Então veja bem, aqui no circuito a gente tem uma fonte V, tá? Chamei fonte V. Essa fonte ela está aí ajustada para 15 volts, tá? Eu tenho um resistor aqui que na prática eu vou estar utilizando um resistor de 10K, tá? E um capacitor aqui de 1 nanofarad, tudo bem? Inicialmente a gente tem que considerar as condições realmente iniciais desse circuito, tá? Vamos supor que esse circuito esteja há muito tempo desligado, né? E obviamente que a tensão em cima do capacitor esteja em 0 volts. Tá? Uma vez que eu pego e eu ligo essa chave, tá? Nesse instante a corrente é máxima, tá? E quanto que vale a corrente nesse exato instante que você liga a chave, né? O capacitor nesse momento ele se comporta como um curto-circuito, tá? Então a corrente máxima que passa por esse circuito vai ser justamente a tensão V sobre a resistência R. Tá? Então aí a gente poderia estar mostrando, né, que a gente teria, por exemplo, aqui uma tensão máxima. Deixa eu só posicionar aqui a câmera. Vou colocar aqui assim, ó. Nós poderíamos informar aqui para vocês, né, que a gente teria então uma tensão de 15 dividido por uma resistência de 10K. Tá? Então estaria passando aí uma corrente inicial máxima de 1,5 mA. Tudo bem? À medida que o tempo passa, pessoal, a tensão inicial, que era de 0 volts, começa a aumentar, tá? E começa a aumentar numa proporção exponencial. Tudo bem? Então a tensão parte do zero, o tempo aqui eu tenho nesse gráfico no eixo X, o tempo o eixo do tempo, né? E no eixo Y eu tenho a tensão em cima do capacitor. Então a tensão em cima do capacitor em função do meu tempo. Então eu tenho essa curva aqui, uma curva exponencial, tá? Nessa aplicação, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero descobrir quanto tempo, né, demora para a tensão do capacitor chegar em 10 volts, tá? Eu não sei quanto tempo. Eu sei que se eu deixar esse circuito muito tempo ligado, né, a tensão, como o capacitor ele vai começar a se carregar e vai chegar a um ponto onde a corrente desse circuito vai tender a zero, tá? Quando eu digo tender a zero, porque existe correntes de fuga, né? Mas teoricamente, né, para um capacitor ideal, nós teríamos aqui que esse circuito iria tender
então a uma corrente igual a zero. Tá? Uma vez que eu tenho corrente igual a zero, eu não tenho mais queda em cima desse resistor R. Ou seja, toda a tensão que está sendo fornecida por essa tensão aqui, tensão de 15 volts, vai aparecer então aqui em cima do capacitor. Tá? Esse tempo é um tempo longo e normalmente ele depende então da relação entre resistor e capacitor. Tá? Existe aqui um parâmetro que a gente chama de tal, que é justamente o produto da resistência pela capacitância. Tá ok? E, teoricamente, a gente considera o capacitor carregado 5 vezes o tal. Então, por exemplo, aqui, 5 vezes o tal, eu teria então aqui o capacitor totalmente carregado. Tá ok? Eu preciso saber, então, quanto tempo que leva, né, o meu circuito para que o meu capacitor atinja uma tensão de 10 volts, uma vez que a tensão limite dele, a tensão fornecida pela fonte, é de 15. Tá? Então, quando ele estiver em 5 taus, eu vou ter uma tensão muito próxima de 15 volts. Eu quero saber quanto que vai demorar, quanto tempo vai demorar para minha tensão do capacitor chegar em 10 volts. Para isso, pessoal, eu preciso, então, conhecer aqui a equação de carga do capacitor. Como eu falei para vocês, a gente vai deduzir essa equação mais para frente, né, num outro vídeo. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a equação de carga do capacitor, né, ou melhor, a tensão em cima do capacitor em função do tempo é igual à tensão máxima dele, que no caso é a tensão de 15 volts, tá, multiplicado por 1 menos o exponencial, né, elevado a menos t sobre RC. Tá? Então a gente tem que descobrir aqui nessa equação, temos que isolar nessa equação aqui a minha variável t. Preciso aqui isolar ela para poder descobrir. Tá? É o que a gente vai fazer. Se eu pegar, né, e passar então esse valor aqui de V para o primeiro termo, né, ou então eu dividir ambos os lados da equação por V, eu vou ter então tensão do capacitor em função do tempo dividido por V vai ser igual a 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Tá? Eu sei que para eu poder aqui então isolar, eu preciso isolar esse lado da equação, né, porque eu preciso realmente ter aqui a minha variável t. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa constante para o outro lado, né, vai ficar negativo, eu multiplico tudo por menos 1, eu vou ter então dessa forma aqui, ó, né? Então vai ser o exponencial, né, elevado a menos t sobre RC igual a 1 menos tensão do capacitor no tempo dividido pela tensão máxima aí. Tá? Se eu aplicar então agora ln em ambos os lados da equação, eu vou ter então isso daqui, ó, ln de E, né, elevado a menos t sobre RC igual a ln de 1 menos tensão do capacitor em função do tempo dividido por V. Tá? Para eu poder então aqui eliminar, né, então para que eu sei que ln de E vai sobrar então somente menos t sobre RC, tá? Então isso daqui, ó, torna-se isso daqui, ó, tá ok? Vai ficar então menos t sobre RC. Como eu apliquei ln dos dois lados, eu vou ter então aqui, deixa eu mudar essa folha aqui, eu vou ter então menos t sobre RC, que é igual a ln de 1 menos tensão do capacitor sobre a tensão máxima, tá? Dividido pela tensão máxima. Tudo bem? Rearranjando essa equação, passando aqui o RC por outro lado da equação, tá? E multiplicando por menos 1, eu vou ter que o tempo, então, que é a equação do tempo de carga do capacitor, ela vai ser igual a menos RC, né? Menos RC vezes ln de 1 menos tensão do capacitor sobre V. Tá? Se eu substituir, então, agora os valores que eu tenho do capacitor e do resistor, né? Como eu falei para vocês, estou usando um resistor de 10K e um capacitor de 1 nanofarad, né? Eu vou ter esse valor então aqui, ó, né? O tempo vai ser igual, então, o tempo para que eu possa, né, atingir 10 volts
vai ser igual então a menos 10K sobre Ln, menos 10K, né, vezes 1 nanofarad vezes Ln de 1 menos 10, que divide 15, tá? Pessoal, vamos fazer a equação aqui novamente para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui a calculadora, para vocês poderem observar aqui, ó. Desligar essa luz aqui que está atrapalhando. Então temos aqui a calculadora. Vamos fazer então essa equação, ó. A gente começa aqui, posicionar aqui, a gente vai ter então, ó, 10 que divide 15, ok? Isso menos mais 1, tá? Ln disso, né? Então isso aqui é Ln, tá? E depois a gente vai multiplicar por 1 nanofarad, então 1 a menos 9, e 10K, 10 é a terceira. Como tá, a equação tem um menos aqui na frente, a gente tira esse menos daqui, e eu vou ter então 10,99 ou aproximadamente 11 microsegundos, tá? Então eu vou ter aí um tempo, né, de 11 microsegundos para carregar o capacitor e chegar aqui na tensão de 10 volts, tá? Então esse tempo aqui é aproximadamente 11 microsegundos. Ok, pessoal? Vamos então agora lá na bancada. Quero mostrar para vocês aí então na prática esse resultado que nós obtivemos aqui na teoria. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu tenho um circuito bem simples, né? A gente pode observar aqui na protoboard que eu montei aí o circuito. Aqui a gente tem o resistor de 10K e aqui o capacitorzinho de 1 nanofarad, tá? Isso aqui está sendo alimentado aqui com a minha fonte de bancada, tá? Então, de um lado aqui eu tenho o GND e aqui eu vou conectar no momento de carregar o capacitor, eu conecto aqui e faço a medição com o osciloscópio, ok? Vamos dar uma olhadinha na configuração então da nossa fonte de tensão. Para nossa experiência, eu vou estar usando essa fonte aqui da Keysight, a E3631A, tá? Tenho que configurar ela para uma tensão de 15 volts, então vamos ligar ela aqui, ó. Ok, vamos utilizar essa saída aqui, que é a saída de mais 25, de até mais 25 volts. Essa fonte ela tem 3 saídas, né? Uma saída aqui digital, para normalmente circuitos digitais, que vai de 0 a 6 volts. E aqui mais uma saída simétrica, de mais ou menos 25. Vamos clicar aqui em mais 25, Display Limit, vamos habilitar aqui. Vamos ajustar agora ela aqui para 15 volts, ó. 15 volts, ponto 00. A corrente não precisa ser 1 ampere, uma vez que a gente tem uma corrente no máximo de 1,5 miliampere. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 200 miliamperes, ok? Ok, já vamos liberar aqui a saída, tá aqui. E agora vamos configurar o nosso osciloscópio para a gente capturar a forma de onda então. O osciloscópio que eu vou estar utilizando é um Tektronix, um TDS-340, tá? Vou estar utilizando aqui o canal 1. E aqui, pessoal, vou configurar a base de tempo para 2 microsegundos por divisão, tá? Uma vez que a gente sabe que o tempo de carga do capacitor está em torno aí de 10, 11 microsegundos, tá? Então vou configurar ele para 2 microsegundos por divisão. Vou colocar aqui um pouco mais abaixo, tá? Para que eu possa ter uma excursão maior e aproveitar a tela toda. Dessa forma eu consigo fazer uma medição mais exata, tá? E aqui está configurado para está mostrando aqui 200 milivolts por divisão, mas aqui está como a ponta é vezes 10, a gente está usando aqui então 2 volts por divisão, ok? Vamos configurar agora aqui o trigger, né, para modo normal, tá? De modo que eu consigo então congelar a tela, e o nível de trigger vai estar aí por volta de, vamos colocar aqui por volta de 5 volts, por volta de 6 volts, ok? Então tá aqui por volta de 6 volts, ok? Vamos então agora ligar o circuito e fazer uma captura
aí do nosso sinal. Tá aqui o circuito então, aqui tá o positivo da fonte, 15 volts, tá? O que eu pretendo fazer? Então, encostar aqui e fazer a medição, tá ok? Posso fazer assim. Pessoal, eu poderia estar utilizando o botão on e off da fonte, só que esse botão, quando você liga e desliga, a fonte ela dá uma borda de subida, né? Ela não liga imediatamente a tensão de saída, então isso iria atrapalhar aí a nossa medida do tempo de carga do capacitor, ok? Então eu vou estar utilizando, simplesmente conectando aqui e fazendo o trigger no osciloscópio. Aqui, pessoal, a gente pode observar, vou mudar aqui a forma de onda, né, no osciloscópio. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Estou usando essa configuração que eu já fiz um vídeo para vocês, tá? Aqui tem uma tela de 19 polegadas que está ligado na minha saída VGA do meu osciloscópio, ok? Vamos colocar aqui agora no modo normal. Vou nesse momento então ligar a fonte de 15 volts no meu circuito e vamos capturar. Então já capturamos aqui o tempo de carga do capacitor. Deixa eu então agora vamos medir, né, esse tempo. Vamos clicar aqui em cursor. Vamos posicionar então o primeiro cursor bem no início da carga do capacitor. Vamos colocar aqui por volta de 0 volts, né? Então temos aqui, ó, o início da carga do capacitor, estamos aqui em 0 volts. Vamos mudar agora aqui para a gente conseguir aqui o valor de 10 volts. Ó, então tá aqui, ó, aqui já é 10 volts, aqui vai ser 0 volts e 10 volts. Então estamos tendo aqui, pessoal, olha, 12,08 microsegundos. Ok, pessoal, vou aproximar aqui para vocês poderem observar. Temos aqui então um tempo de carga do capacitor de 12,08 microsegundos, um valor muito próximo, pessoal, do calculado lá no meu circuito, ok? O que a gente poderia fazer agora para que a gente tivesse o valor mais correto possível, né? A gente lá no cálculo, lembrando vocês, a gente conseguiu exatamente 10,99, né? 11 microsegundos. E aqui a gente está medindo 12,08 microsegundos. Então a gente tem uma diferença aí de aproximadamente 1,08 microsegundos. Tá? Então o que a gente pode fazer agora para a gente obter aí um valor mais próximo possível, né? Já está o valor bem próximo, né? Mas qual é uma outra forma de a gente utilizar e obter esse valor mais próximo possível? A gente pode estar então fazendo a medição, né, tanto do resistor como do capacitor e voltar na nossa fórmula, tá? O que a gente vai fazer agora, tá ok? Pessoal, para eu medir então o valor desse capacitor, que a gente utilizou o valor aqui teórico dele, que é de 1 nanofarad, eu vou medir na verdade o valor da capacitância utilizando esse capacímetro, tá? Então vou colocar esse capacímetro aqui na escala de nanofarad. Vamos colocar ele aqui. E a gente tem aqui, ó, um valor de 1,054 nanofarads. Então, lembrando, no cálculo a gente utilizou 1 nanofarad. A gente vai considerar então agora o valor de 1,054 nanofarads, ok? Vamos lá. E vamos fazer a mesma coisa para o resistor. Vamos medir agora o resistor para a gente poder verificar então aí a resistência dele. Vamos lá. Bom, pessoal, para eu poder então agora fazer a medição da resistência, eu vou usar esse multímetro aqui, pessoal, o Fluke 8846A, que é um multímetro muito preciso, tá? De 6,5 dígitos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ele está medindo aqui 10,097, tá? 10,097.
10.99, 10.1, tá? 10.1K, tá ok? Vamos colocar isso nas nossas fórmulas agora. Agora, refazendo os cálculos, já utilizando os valores medidos, né? A gente vai, então, pegar 10 volts, dividir por 15 volts, negativo 1 mais, e vai fazer o ln disso, tá? E agora a gente vai multiplicar pelos valores que nós medimos, tá? Então a gente sabe que o capacitor é 1.054 e a menos 9. Espera aí que deu errado, vamos refazer aqui. Vai ser 1.054 e a menos 9, tá? E o resistor 10.1 kΩ. Vamos multiplicar isto. Multipliquei o valor, espera aí. Então deu, ó, o valor primeiro, pessoal, aqui tira o menos, né? Então o valor primeiro deu 10.99 microsegundos. E o segundo valor, pessoal, olha só a conta que deu aqui, ó. Como os valores não eram exatamente 10K e 1 nanofarad, e sim 10.1K e 1,054 nanofarads, a gente obteve então 11.7 microsegundos, pessoal. Então, o valor que a gente mediu lá no osciloscópio foi 12,08 microsegundos. Então, a gente pode concluir que se a gente fizer a medição, né, com os instrumentos e medir tanto o valor do resistor e principalmente o valor do capacitor e colocar na equação, a gente chega então aí num valor mais próximo da prática, tá ok? Então, pessoal, é isso aí, tá? Um circuito aí, um vídeo para vocês aí com um conteúdo um pouquinho mais básico, mas eu acho que é de extrema aí importância para principalmente o pessoal que está vendo isso pela primeira vez e o pessoal que já conhece está revendo esses conceitos aí muito importantes na elétrica e na eletrônica, ok? Grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.